Estamos falando do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, de 35 anos. Ele era proprietário de uma rede de óticas que tinha lojas em Osasco e em Barueri. Ele também era tricampeão paulista de kart e fã de automobilismo. Acontece que o Adalberto estava desaparecido desde sexta-feira, dia 30 de maio. E tudo isso aconteceu quando ele foi a um evento que estava acontecendo ali no Autódromo de Interlagos, que era um evento de experiências com moto. Neste evento, ele estava junto com um amigo e depois de algum tempo no evento, ele avisou o amigo que iria embora. Ele chegou ao local por volta do 12h40. Ele saiu do seu trabalho por volta das 11h, 11h30 e foi direto até o evento que estava ocorrendo naquela sexta-feira no Autódromo de Interlagos e chegou por lá por volta de 12h40. Para quem não sabe, Interlagos, ali o Autódromo de Interlagos, é um local gigantesco. Ali ocorrem festas, shows, o Lollapalooza acontece ali e é realmente uma área muito grande. Os eventos geralmente são muito lotados e ocorrem o dia todo, como foi o caso desse evento. Então, tinha lugares para comer, lugares para beber, pessoas assistindo as corridas de motos que estavam acontecendo ali. Aparentemente, o Adalberto também participou de uma corrida e até por isso que ele estava usando o uniforme ali de corrida, jaqueta, calça, bota, né, uma bota da Nike que ele estava usando, capacete. E aí ele teria um jantar de família junto com a esposa dele no final ali da noite e ele avisou que iria embora por volta das 8h30, depois que terminasse a corrida. Ele então avisou o amigo dele que iria dar mais uma volta quando foi chegando perto desse horário e depois iria embora. O carro dele estava parado no estacionamento do Autódromo de Interlagos e ele ia tanto a este local que ele já era bem conhecido na região, tanto que às vezes ele estacionava neste local e eles nem cobravam, nem pediam que ele pagasse, porque ele já era muito conhecido ali no autódromo, de tanto que ele frequentava, realmente um fã de automobilismo. Bom, e no momento de ir embora, ele foi em direção ao estacionamento, mas depois disso ele simplesmente desapareceu. Foi percebido o desaparecimento dele quando ele parou de responder as mensagens da sua esposa e ele não voltou no horário esperado para casa. A esposa dele tentou mandar mensagens, falar com ele, mas percebeu que tinha algo de errado, então ela procurou a polícia e logo deram início às buscas na região. Ele tinha ido de carro até o evento, então a primeira coisa que foram verificar era se o automóvel ainda estava no local. Foi verificado que, de fato, o carro ainda estava estacionado ali no estacionamento e o sinal de celular dele também apontava para aquela região. Isso indicava que provavelmente ele não estava muito longe do local. Toda a área foi averiguada e nada foi encontrado além do carro. E a Ivalda, a diretora do DHPP, pensou na possibilidade até de pedir apoio de cães farejadores, porque ali a região, conforme eu falei para vocês, é muito grande, o autódromo é gigantesco. Então, para auxiliar nas buscas que já estavam ocorrendo há alguns dias e nada tinha sido encontrado, foi pensado na possibilidade de utilizar cães farejadores. Mas no quarto dia de buscas, na terça-feira, um funcionário que trabalhava na obra que estava ocorrendo ali ao lado do autódromo resolveu olhar as condições ali das fundações antes de retomar os trabalhos. Sábado e domingo não houve trabalho ali nas obras, na segunda-feira parece que choveu, então também não foram feitas muitas coisas, e na terça-feira, antes de continuar os trabalhos, esse funcionário foi dar uma olhada nas fundações, que são os buracos que eles estavam fazendo ali para a obra. Por causa da chuva, ele resolveu verificar como estavam aqueles buracos que já haviam sido feitos, antes dele continuar fazendo outros buracos. E ao verificar, foi então que ele encontrou o corpo. Quando ele olhou, a princípio, ele pensou que fosse um boneco. Até porque o que dava para ver ali, na verdade, era um capacete. O Adalberto, ele estava em pé neste buraco, então dava para ver principalmente o capacete. Mas o braço dele também estava para cima, ambos os braços. E aí o funcionário viu que tinha uma aliança no dedo. O Adalberto foi encontrado em pé nesse buraco, os braços estavam para cima e o corpo ficou preso na porção superior do buraco, longe do fundo. Então ele parece que foi colocado ali em pé e os braços dele ficaram presos ali em parte do buraco e por isso que ele não afundou mais que aquilo. E quando o funcionário viu que tinha uma aliança, ele entrou em contato com a polícia e avisou que ele achava que era um boneco, mas estranhamente estava usando uma aliança, então poderia ser o corpo. Bom, era de fato o Adalberto e ele foi localizado 4 dias depois do seu desaparecimento, na terça-feira, e ele estava dentro desse buraco com cerca de 3 metros de profundidade. E esse buraco fazia parte de uma obra da prefeitura que está ocorrendo ali no autódromo.
Ali tinha diversos buracos, um ao lado do outro, e considerando do estacionamento até o local da obra, o buraco onde ele foi encontrado estava bem afastado, era um dos últimos buracos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, esse local integra uma obra de requalificação da pista e também construção de um novo muro no entorno do Autódromo de Interlagos. Essa área estava toda isolada e sinalizada, cercada com tapumes, mas ainda assim tinha uma possibilidade de acesso pelo estacionamento. O Adalberto foi encontrado então encaixado nesse buraco, sem calças, sem o tênis, apenas de cueca e com a jaqueta que fazia parte ali do seu uniforme de motociclista. Foi relatado que apenas a jaqueta dele custava em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Ele também estava, quando ele foi encontrado, com seu capacete encaixado na sua cabeça, mas ele estava sem a trava que fica embaixo do queixo, então a impressão que dá é que apenas foi encaixado o capacete após ele ser colocado ali naquele buraco. Ele também estava com seu celular e com a carteira junto ao corpo, na verdade no seu bolso. Ele não tinha marcas aparentes de agressão nem de sangue e o corpo logo foi identificado pela família. Mas a causa da morte ainda não foi determinada. As informações ainda são muito preliminares desse caso. A família disse que a conta bancária dele não registrou movimentações desde o seu desaparecimento, então nada foi levado, basicamente, além das suas calças e dos seus tênis, e também da câmera que estava acoplada no seu capacete, mas não foram levados valores que estavam na sua carteira, não foi levado o seu celular, objetos de valor que, em um caso de assalto, poderia ter sido levado. Conforme eu falei para vocês, o Adalberto foi de carro até o evento, mas ele teria usado uma moto no local para participar de uma corrida. E por isso que o corpo dele foi encontrado com um capacete com aquela jaqueta que fazia parte do uniforme. Toca, hein? Hoje não é kart. Aí, ó. Bora pra pista. O local onde ele foi encontrado ficava a cerca de 200 metros depois do local onde o carro dele estava estacionado e ele estava dentro do último buraco ali da fundação e não tinha indicativos de que ele tentou sair daquele local. O que, segundo a delegada Ivalda, indica que ele pode ter sido colocado lá já desacordado ou já sem vida. Acontece que eles deram uma olhada ali no buraco onde ele estava e não tinha marcas de terra arranhada. Então, possivelmente, ele foi colocado já desacordado ou sem vida no local. Além disso, as pernas e os pés dele estavam limpos. Então, se ele tivesse sido colocado ainda em vida naquele buraco, muito provavelmente ele teria se debatido e as pernas dele teriam ficado sujas de terra, mas não foi ocorrido. As pernas e os pés estavam completamente limpos. E também, se ele tivesse caído, muito possivelmente ele teria sofrido alguma fratura. Porque se ele estivesse andando até o buraco e tivesse caído acidentalmente, muito possivelmente uma perna teria entrado e a outra não. Ele poderia ter se acidentado, mas não foi essa forma que ele foi encontrado. Então, esse caso, por enquanto, é bastante misterioso, porque a primeira coisa que a gente tenta refazer aqui
os últimos passos do Adalberto, levando em consideração em como ele foi encontrado. E levando tudo isso em consideração que eu acabei de relatar para vocês, nós podemos pensar em algumas possibilidades. Será que Adalberto tomou alguma bebida apatizada que fez mal a ele e aí ele estava caminhando e acabou caindo naquele buraco? Mas conforme eu falei para vocês, se ele estivesse caminhando e caído naquele buraco, muito possivelmente ele teria sofrido alguma fratura ou então as pernas dele não estariam tão certinho ali dentro do buraco. Parece que de fato ele foi colocado ali, então não parece um acidente. Além disso, por que ele estaria andando ali sem suas calças e sem os seus tênis? Bom, então será que ele foi vítima de um assalto seguido de morte? Também foi levantada essa possibilidade, mas ele foi encontrado com seu celular no bolso e também com a sua carteira, que tinha cerca de R$ 300 em dinheiro ali. Então, se fosse o caso, muito provavelmente esses itens de valor teriam sido levados também. Então, a possibilidade maior aqui é que alguém tenha colocado ele naquele local já desacordado ou sem vida. E tem mais, a câmera que tinha no seu capacete desapareceu. Tudo isso indica que provavelmente alguém fez isso contra ele. Será então que o Adalberto estava sendo seguido sem saber? Será que ele já vinha sofrendo algum tipo de ameaça? Essas informações nós ainda não temos. As câmeras que tem ali no local estão sendo analisadas pela investigação, mas a delegada também deixou claro que todas as pessoas próximas a ele seriam ouvidas novamente para tentar apurar o que de fato aconteceu naquela noite após o evento. Será que houve alguma briga no local? Afinal de contas, eles estavam em uma competição. Ele tinha também consumido erva e álcool, de acordo com o relato do amigo dele, e essas substâncias deixam as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de situação, então poderia ser uma possibilidade de uma briga, ele ter entrado em uma luta corporal e ter sido morto nessa briga. E aí, para esconder o crime, a pessoa o colocou neste buraco? Poderia ser que sim, mas a princípio não foi visto sangue nem machucados no corpo dele. Então, também essa possibilidade acaba sendo retirada aqui da investigação. E também, se tivesse ocorrido uma briga ali no estacionamento, será que ninguém teria visto isso acontecer? E por que a pessoa iria tirar as calças e o tênis dele? Essa é a maior questão, o maior mistério aqui, ele ter sido encontrado de cueca e com a sua jaqueta. A câmera que estava em seu capacete até faz sentido estar desaparecida, porque poderia ter filmado os últimos momentos dele. E uma pessoa que provavelmente cometeu este crime, não sabemos ainda se alguém cometeu este crime, mas se alguém cometeu, a pessoa que viu essa câmera deve ter retirado, levado embora, ter descartado. Outra coisa que está gerando bastante mistério aqui é o fato do capacete dele ter sido encontrado um tanto quanto sujo e sem a viseira. Esse capacete, quando ele chegou ao evento, era novo em folha, então assim, não tinha qualquer arranhado, não tinha nada. Mas quando o Adalberto foi encontrado, o capacete estava sujo, sem as viseiras, mas também isso poderia ser pelas condições em que o corpo ficou exposto, em um local de terra e também em um local que choveu, né, durante os dias de busca. Mas não explica por que estava sem a viseira. Até agora não foi informado se o capacete poderia estar danificado, como por exemplo amassado, o que aí levantaria a suspeita de um acidente, como por exemplo ele ter sido atropelado e a pessoa ter se livrado do corpo, mas novamente não explicaria por que ele estava sem calças e sem os seus tênis. E também o fato de não ter ferimentos visíveis, né? Se talvez ele tivesse sido atropelado, teria ferimentos em seu corpo. E para piorar todo esse mistério, a única câmera que tem ali na obra não estava funcionando, mas ainda assim em torno do autódromo tem mais câmeras, o local é lotado de câmeras, então eu acredito que isso será muito importante aqui para a elucidação desse crime. Bom, eu falei algumas hipóteses, mas agora eu vou falar das linhas de investigação. Até agora, a morte está sendo considerada suspeita e existe a hipótese de ou ele ter sofrido um acidente ou de ele ter tido a sua vida tirada. Ainda não se sabe o que de fato aconteceu. As câmeras do evento capturaram o momento em que ele chegou ao local, mas até agora não foram divulgadas imagens de ele saindo do evento. O amigo que estava com ele no local, chamado Rafael Aliste, disse em depoimento à polícia que o Adalberto estava bastante agitado naquele dia porque ele havia consumido cerca de 8 copos de cerveja ao longo do dia inteiro e também tinha usado maconha que ele recebeu de pessoas desconhecidas que estavam nesse evento. O que é bem ruim, porque vai saber o que tinha, né, nesse cigarro. O Rafael também relatou que ele e o Adalberto assistiram a um show no final da exposição de motos
E o Rafael também falou que se despediu do Adalberto por volta das 9h15, quando o amigo disse que deveria ir para casa porque ele jantaria com a sua esposa. Os investigadores questionaram se o Adalberto estava embriagado e o Rafael disse que sim, ele estava, e também que estava mais agitado do que o normal porque ele misturou cerveja com essa droga. Ele também informou que não houve discussões nem desentendimentos ali durante o evento e que ele só soube que o amigo estava desaparecido de madrugada, quando a esposa do Adalberto procurou para falar que ele não havia chegado em casa. Segundo as investigações, a polícia identificou que a última mensagem do Adalberto foi enviada à sua esposa por volta das 7h40. E a última vez que ele foi visto com vida foi quando ele se despediu para ir em direção ao estacionamento para ele ir embora. Mas ele avisou também que daria mais uma volta no evento antes de ir embora. Bom, a principal hipótese da Polícia Civil até o momento é a de que o corpo tenha sido levado e colocado neste local já sem vida. Então alguém teria feito isso com ele. Essa é a principal hipótese. A perícia, a princípio, não identificou indícios de que ele tenha tentado sair do buraco e ele morreu cerca de 36 a 40 horas antes de ter sido encontrado. Esse caso está sendo investigado com o apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. A delegada Ivalda está à frente dessa investigação e, de acordo com ela, o legista, de forma preliminar, disse que o empresário estaria morto há cerca de 40 horas, deixando muito claro que isso é uma informação preliminar. E aí foi avaliado o seguinte para chegar a essa conclusão. Se ele desapareceu na sexta-feira à noite, tem sábado, domingo e segunda para encontrar o corpo. Mas ele foi encontrado na terça-feira. Então, com base nisso, ele teria que estar em um estado mais avançado de putrefação. Mas claro que isso é apenas uma informação preliminar, porque o laudo oficial ainda não saiu. A Ivalda também afirmou que, segundo o legista, é mais fácil o empresário ter sido colocado no buraco depois de morto do que enquanto estava vivo. O corpo tinha terra no rosto, no nariz, na orelha e nos lábios, mas dentro da boca não tinha terra, apenas por cima dos lábios. E como choveu entre os dias em que ele desapareceu e foi encontrado, talvez por causa disso tenha ido terra para o rosto dele. E também por causa disso que o capacete que estava em sua cabeça estava muito sujo. E, novamente, a delegada Ivalda afirmou que a polícia não descarta nenhuma possibilidade, como, por exemplo, dele ter sido vítima de um golpe do Boa Noite Cinderela. Afinal de contas, ele consumiu algumas substâncias que foram dadas a ele por pessoas desconhecidas. Ainda não se sabe como o empresário acabou neste buraco, sem parte das suas roupas. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades, os exames estão sendo feitos ainda. E para a delegada Ivalda, a hipótese de assalto é muito improvável, já que nem a carteira com o seu dinheiro e nem o seu celular foram levados. Basicamente, quase não tem informação e não se sabe o que de fato aconteceu, é um mistério completo. A polícia está investigando o caso como morte suspeita, mas eles consideram sim a possibilidade de alguém ter feito isso contra a vida do Adalberto. E eu acredito que essa é a principal linha de investigação aqui. A polícia ainda não tem a informação de quais circunstâncias levaram o Adalberto a ser encontrado dentro daquele buraco, sem as suas calças e sem os seus tênis. E em nota, a organização do evento informou que está prestando apoio à família e também à investigação. Eles disseram que eles encaminharam todas as imagens das câmeras de segurança de todos os portões de acesso ali do autódromo de Interlagos. E até o momento, ninguém foi preso ou apontado como suspeito, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e o caso segue sob investigação. De acordo com a delegada Ivalda, uma câmera que estava acoplada no capacete do Adalberto pode ter gravado seus momentos finais, e essa câmera infelizmente desapareceu, mas eles vão verificar se a imagem possivelmente já está na nuvem. Agora, quanto aos próximos passos da investigação, já foi solicitado exames toxicológicos para identificar se havia alguma substância no organismo dele, também foi solicitada uma radiografia do corpo inteiro para constatar se havia alguma fratura ou alguma lesão. A polícia também tenta localizar as roupas do empresário e também estão analisando cerca de 9 horas de gravações atrás de pistas do que de fato aconteceu. Lembrando que eles não estão analisando 9 horas de uma única câmera, e sim de diversas câmeras
que tem espalhado ali pelo autódromo de Interlagos. Perto do local do crime chegou a ser encontrada uma calça, mas a esposa dele acabou não reconhecendo como sendo do Adalberto, então essa calça acabou sendo descartada e até agora não encontraram a roupa dele. A delegada falou que está recebendo muitas pistas sobre o que pode ter acontecido com ele, sobre peças de roupa que podem ser do Adalberto. Eles investigam todas as pistas, porém até agora essas pistas foram descartadas. Claro que com um caso que está tendo uma repercussão muito grande, um caso muito misterioso que está atraindo muitas pessoas, muitas pistas realmente surgem, mas algumas delas não levam a investigação a lugar nenhum. E a delegada Ivaldo até pediu para que a população tome cuidado com isso, porque acaba fazendo a polícia perder tempo, né, digamos assim, analisando pistas infundadas. Bom, pessoal, agora eu quero saber o que vocês acham que aconteceu com o Adalberto. Eu vou continuar trazendo essas atualizações aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.